Você pode participar dos nossos sorteios, mandando pergunta pelo nosso WhatsApp, que vai estar aqui na tela daqui a pouquinho, aí sim. E também pode participar da nossa enquete pelo WhatsApp também, tá? Vamos ver a pergunta de hoje? Com qual frequência? Aqui está mais direcionado para as mulheres, mas os homens também devem participar para ajudar a mulher que está em casa a lembrar, né, sobre a importância de fazer os exames ginecológicos de rotina. Então, com qual frequência você os faz, né? Hashtag a cada 6 meses, hashtag a cada 1 ano, ou você não se lembra, hashtag não me lembro quando eu fiz os últimos exames. Delicado, né, amigo? E é legal o que você falou, para o marido participar, o companheiro, até os filhos, né? Porque muitas vezes é um tipo de conhecimento que a gente acha que é só voltado ao público feminino, mas quem convive com uma mulher e tem amor por essa mulher, seja qual for a função e papel dela na vida da pessoa, precisa conhecer também. Então, Outubro Rosa, a gente vai falar então sobre a prevenção ao câncer de mama, que é o tipo de câncer mais frequente em mulheres após o câncer de pele no Brasil. O Ministério da Saúde afirma que cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis, aqueles que a gente vai comentar no programa. É isso mesmo. E junto, para falar sobre a questão do câncer de mama e da prevenção, a gente vai falar também sobre o câncer de colo do útero, que também está na lista dos mais frequentes nas mulheres. Então, hoje a nossa entrevistada é a médica oncologista, a doutora Carla Campos. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite em estar aqui hoje e falar desse tema que é tão importante, né? Muito importante e necessário. E é interessante isso, a gente até comentou com vocês antes de começar o programa, que teve essa mudança para esse mês agora do Outubro Rosa. Porque a partir de agora, doutora, também a gente aborda a questão do câncer de colo de útero. É algo novo, não é? Sim, desde esse ano a gente está incluindo o câncer de colo de útero como um tema de prevenção, relembrando dele, da importância dele no mês de outubro. Eu acho que a prevenção do câncer de mama é tão consolidada nesse mês e nada mais justo do que trazer um outro tumor que é tão frequente, ele é o terceiro mais frequente nas mulheres. E, então, nada mais justo do que trazer isso para a discussão e para relembrar, para as mulheres lembrar que precisa também cuidar e se prevenir desse tipo de tumor. Ótimo. Bom, então hoje durante o programa vamos falar sobre prevenção, sobre os 2 tipos de cânceres, tá bom? Só que agora eu estava puxando um dado, doutora, falando sobre o aumento do número de casos de câncer de mama para mulheres numa faixa etária que antigamente a gente não via, né? Então, mulheres na faixa dos 30 anos tendo diagnóstico positivo para o câncer de mama. Quais os motivos que levam a mulher mais jovem agora a ser diagnosticada? Eu acho que é uma série de fatores, na verdade, né? O câncer de mama, ele tem diversos fatores de risco, então tem a questão familiar, hereditariedade, se você já tem um histórico de câncer de mama na família, mas a gente tem outros fatores, como, por exemplo, obesidade, que está relacionada a câncer de mama e é muito frequente, está cada vez mais incidente na população a obesidade. A falta de atividade física também está relacionado a isso. Então, a alimentação, estilo de vida, tudo isso também influencia. Pensar no câncer de colo de útero, então, para a gente entender os fatores importantes, também o risco também para a mulher que está assistindo a gente. O que pode causar? Seriam os mesmos ou tem algo diferente? É diferente. Assim, acho que para a população que está em casa assistindo, lembrar assim, o câncer de colo de útero, o principal fator de risco é a infecção pelo vírus do HPV. Então, que é um vírus transmitido por via sexual. Esse é o principal fator de risco. Tabagismo também tem um componente, uma associação, mas o principal é o vírus do HPV. Então, que é algo totalmente prevenível com a vacina, né? Que a gente tem hoje em dia disponível, tanto na rede pública quanto na rede privada. Agora, tanto para o câncer do colo do útero e também para o diagnóstico do câncer de mama. Vamos falar sobre quais são os exames, né, os principais, quando a gente fala exames preventivos. Vou lá no médico do postinho, vou marcar consulta com o meu ginecologista no médico. Os exames preventivos, isso já engloba tudo, mama e também colo do útero. E então, quais são eles? Então, para quem está em casa, sempre lembrar que é importante fazer prevenção de câncer de colo de útero com o exame do Papa Nicolau, que a ginecologista faz. O ideal é começar depois que já iniciou a atividade sexual, né? Independente da idade, e a frequência desses exames vai depender dos achados do resultado que vier nesse primeiro exame. Habitualmente a gente recomenda uma vez por ano, e quando a pessoa já é mais velha, tem vários exames normais, a gente pode espaçar um pouquinho esse rastreamento.
Para câncer de mama, a gente recomenda a mamografia a partir de 40 anos. Tem alguns grupos que recomendam a partir dos 50, mas a gente tem antecipado um pouquinho essa diretriz. Então, a partir de 40 anos, a gente recomenda fazer a mamografia uma vez por ano. Doutora, fala um pouquinho da vacina do HPV. Boa. Acho que é interessante, é um assunto Legal. necessário, né? Pensando naquela menina pré-adolescente, que já é indicado, os meninos também, acho que é interessante, Sim. por mais que a gente esteja falando mais aqui da mulher, da saúde feminina, mas falar da importância dessa vacina nesse período da vida. E até para aquela mulher que já é formada, que já teve relações, que tem uma vida sexual ativa e até já tem o HPV. Para ela também é interessante, se ela não tomar vacina, tomar essa vacina? O grupo principal que a gente, que vale mais a pena, vamos pensar a vacina, é quem nunca foi exposto ainda ao vírus. Então, por isso que a gente faz a vacinação numa idade tão precoce. No Sistema Único de Saúde, no SUS, a vacina é disponível para meninos e meninas entre 9 e 14 anos, porque justamente a ideia é a pessoa se prevenir de qualquer infecção do HPV, mesmo antes de ter iniciado a vida sexual. Mais para frente, quando ela for iniciar a vida sexual e tiver o contato com o vírus, já tomou a vacina e está protegido. Poxa vida, passei dessa idade, já iniciei minha vida sexual, será que eu posso fazer a vacina? Vale a pena? Sim, vale a pena. A gente tem diversos tipos de vírus do HPV. Então, você vai ter a prevenção pela vacina de alguns tipos, não necessariamente você já tinha se exposto a ele. Então, você vai se prevenir. Câncer de colo de útero, em país desenvolvido, que faz vacinação já há bastante tempo, até antes mesmo do Brasil, não é mais um problema de saúde pública, entendeu? Porque você previne, não era mais para existir. E uma coisa importante de lembrar, desde esse ano de 2024, a vacina antigamente ela era feita em mais de uma dose e isso diminuía muito a adesão dos pacientes. Sim. E aí desde esse ano o Ministério da Saúde colocou a vacina de dose única. Então, se você for levar seu filho, sua filha para se vacinar, agora é mais fácil. Uma dose já vai estar protegendo ele por todo esse período. Olha, agora eu me espantei e que ótimo, né? Porque vem mesmo. para facilitar realmente Sim. a vida. Muitas vezes os pais acabam se esquecendo, né, de levar para uma segunda dose e isso é muito importante. Olha, se você quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida sobre câncer de colo do útero ou sobre câncer de mama, pode enviar para a gente pelo nosso WhatsApp 99716-7989 e você também pode participar da nossa enquete. A gente quer saber como que tá aí os cuidados preventivos, né, para os exames ginecológicos. De quanto em quanto tempo você faz? Hashtag a cada 6 meses, hashtag 1 ano ou hashtag não me lembro. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o assunto. Olha, aqui no estúdio estamos falando sobre o Outubro Rosa. Tem uma enquete para você em casa participar sobre o assunto, para você, homem, participar também, respondendo pela sua esposa, sua companheira, sua mãe. A perguntinha é a seguinte: com qual frequência você faz exames ginecológicos de rotina? Hashtag 6 meses, hashtag 1 ano, hashtag não me lembro, não lembro. Já no próximo bloco a gente traz uma parcial. Para participar é o 12997167989, que é o nosso WhatsApp. Já salva e manda perguntinha também. Isso mesmo, pelo WhatsApp, então você pode mandar a sua dúvida. A gente está falando sobre o Outubro Rosa e um mês inteiro de prevenção, né? E junto aqui com a gente a oncologista, a doutora Carla Campos. Agora a gente vai dar uma olhada nas perguntas que nós gravamos para você responder, doutora. Tá bom? Vamos lá. Agora a gente conversa com a Sandra, que vai a cada 6 meses ao ginecologista e faz exames, né, Sandra? Sim, todo mês eu faço, cada 6 meses eu faço acompanhamento, mamografia, densitometria óssea, ultrassom das mamas. É muito importante que cada uma vá ao seu especialista e procure o acompanhamento. Vamos entender a partir de qual idade as mulheres devem ficar mais atentas com relação ao câncer de mama. Bom, a partir dos 40 anos, a gente já precisa acender aí um alerta, né? Fazer esse preventivo. Algumas sociedades recomendam a partir dos 50, mas acho que a partir dos 40 já é importante ter uma médica examinando, fazer o exame de mamografia ou ultrassom de mama se precisar complementar. Pensar um pouquinho sobre sintomas, porque infelizmente a gente fica pensando que tem que apresentar um sintoma para a gente estar doente. Eu só estou gripado quando o nariz está escorrendo, quando eu estou febril. E o câncer, né? Seja ele de mama ou colo de útero, tem que apresentar algum sintoma para ele já existir, doutora? Se sim, quais sintomas também que precisam ter? Quando o câncer começa,
Ele é muito pequenininho, né? Então ele não vai causar nenhum sintoma. Justamente a ideia do exame de rastreamento é você descobrir a doença antes dela te trazer qualquer sintoma. Porque a gente descobre numa fase mais precoce, numa fase mais inicial, a gente aumenta a chance de cura exponencialmente, tá? Pensando em sintomas, poxa, não fiz meu rastreamento, ou pulei esse ano, esqueci e comecei a sentir alguma coisa diferente. Para câncer de mama, a gente pensa principalmente em algum nódulo que a paciente, que a pessoa, né, sinta, às vezes tomando banho, às vezes em casa surge algum carocinho na mama que ele começa a crescer. Ou então saída de alguma secreção pelo mamilo, ou de sangramento pelo mamilo, ou alguma íngua embaixo do braço, que também pode ser um sintoma de câncer de mama. Em relação a câncer de colo de útero, os sintomas geralmente estão mais relacionados a sangramento, dor na região, né, pélvica, dor embaixo mesmo da barriga, na região de baixo do ventre, desconforto na relação sexual, ou sangramento ou saída de uma secreção. Isso acende um pouquinho o alerta para entender que você precisa ir lá investigar com a ginecologista. Agora, doutora, muito se falava, pessoas fazendo reposição hormonal e médicos defendendo, e outras mulheres não, né? Por uma opção ou porque realmente não precisam. De fato, existe essa questão de reposição hormonal ter alguma relação com o aparecimento de câncer de mama? Reposição hormonal é um tema que está em alta, na verdade, né? O que a gente sabe, assim, por trabalho, por estudo científico? Qualquer tipo de reposição hormonal pode aumentar, sim, o risco de câncer de mama. Mas esse incremento, ele é muito pequeno. Então, até pílula anticoncepcional, né, que meninas, adolescentes, enfim, jovens, adultas jovens usam para prevenir gravidez, também aumenta um pouquinho a chance de câncer de mama. Só que não é um fator único, um fator exclusivo. Então, acho que o mais importante quando você vai pensar, seja em uso de pílula, seja em uso de reposição hormonal, é conversar com a sua ginecologista, ponderar as opções que existem, entender se na sua família tem já algum caso. Então, para quem está em casa, se você tem algum familiar que teve câncer de mama, câncer de ovário, tem algum fator de risco, você precisa conversar com a ginecologista. E aí decidir junto se essa reposição está indicada para você ou não. Então, não existe assim um sim para todo mundo, nem um não para todo mundo. Eu acho que é uma questão da gente pesar e fazer uma escolha, entendendo que a gente vai estar aumentando um pouquinho o risco. Mas, às vezes, os benefícios para você compensa. Então, eu acho que é uma questão de você avaliar caso a caso. Pensando na questão da pílula, né, gente? Que a gente fala da pílula, às vezes o pessoal fica até com medo, né? Porque cria uma dependência, a mulher, né? Precisa... O que pode substituir a pílula com mais segurança, então? Pensando até nessa questão do câncer de mama. Por exemplo, o DIU é algo que pode também ser substituído e pode ajudar evitando, mesmo que seja uma pequena porcentagem, a causa do câncer? O DIU de cobre, né, tem DIU de cobre, DIU de prata, eles não têm hormônio, então, na verdade, o risco é muito baixo. Temos DIUs hormonais, que é o Mirena, o Cailina, vários DIUs, que é uma concentração muito baixa de hormônio que chega no sangue. Mesmo as pílulas de hoje em dia, elas são com concentrações muito baixas. Os estudos que a gente tem de aumento de risco de câncer são com pílulas até em dosagens maiores de hormônio. Então, eu acredito assim, não pode ser uma negativa, poxa, não vou usar pílula por medo de câncer de mama, a não ser que você tenha casos na família. Muitos casos na família de câncer, daí a gente não recomenda. Nada melhor do que, como a doutora disse, conversar com o seu médico, né, com a sua ginecologista, para saber qual é o melhor caminho. E a gente lembra que no próximo bloco a gente já começa respondendo sua dúvida, tá bom? E se você quiser concorrer a um par de ingressos para o Cinemark, aqui na câmera, é só colocar a hashtag cinema, tá bom? Um par de ingressos para você que a gente vai sortear no fim do programa, tá? Bom, hoje no programa a gente está falando sobre prevenção ao câncer de mama, colo do útero. Você que participou da nossa enquete, vamos dar uma olhada no resultado parcial da enquete de hoje? A pergunta é essa, olha, com qual frequência você faz exames ginecológicos de rotina? Hashtag 6 meses, 1 ano, ou você não se lembra de quando foi a última vez que fez os exames? Vamos dar uma olhada então como ficou esse resultado. Olha, que legal. E realmente é o mais correto, né, doutora? A cada 1 ano, pelo menos, fazer os exames preventivos. Isso, para quem não sente nada, não tem, enfim, nenhum caso na família, não tem nenhum histórico, uma vez ao ano é suficiente passar no ginecologista e fazer as 2 prevenções. Perfeito, doutora. Quem manda perguntinha pra gente com hashtag cinema vai concorrer então a um par de convites para o Cinemark, tá bom? Manda a sua perguntinha que já nesse bloco a gente começa a responder. Antes, tem mais perguntinha pra doutora, Tá bom. direto do Açaí Colinas.
Meu bate-papo agora é com a Marta, que tem 66 anos. Marta, como estão os seus exames preventivos, exames ginecológicos? Estão em dia. Graças a Deus, todo ano eu vou. Já tenho 66, então a gente precisa ter esse cuidado, né? Para prevenir, né? Isso. E com relação ao autoexame de mama, você faz? Eu faço, pelo menos a cada 15, 20 dias eu faço. Olha, vamos entender se realmente ainda é necessário o autoexame de mama. Bom, a gente não recomenda o autoexame como um método eficaz de prevenção, mas é muito importante a mulher conhecer o próprio corpo, né? Então, se tocar, se palpar na mama, pode ser durante o banho, que daí fica mais fácil de lembrar. E, claro, se notar qualquer alteração, procurar o ginecologista. Até porque muitas vezes a mulher assusta. E vamos falar um pouquinho sobre esses nódulos ou esses carocinhos que às vezes a mulher sente. Que existe uma possibilidade, parece que até grande, de não ser nada, né, doutora? De ser, o que podem ser esses nódulos? O que é gordura? Porque existe esse terrorismo. Ai, tô com nódulo, meu Deus, sim, é o pior. assusta. Existe uma porcentagem até, né, doutora? Existe assim, na verdade, a gente tem nódulos benignos, né, que na maioria das vezes não vai ser câncer, né? Mas depende de uma avaliação médica, depende de um exame de imagem se for necessário. Dependendo da fase do ciclo menstrual também, que a pessoa se encontra, pode ser que a mama esteja mais densa, mais endurecida, você palpa um pouco mais das glândulas e acaba ficando mais preocupado. Então, nem sempre é câncer, mas por isso que é importante você conhecer seu próprio corpo, entender o seu padrão. Olha, isso aqui não estava aqui, isso aqui está crescendo, isso aqui está mudando. Às vezes, um nódulo embaixo da axila, por exemplo, pode preocupar, mas a pessoa tomou uma vacina recente, e aí pode ser só disso. Então, por isso que é importante ver cada caso a caso. Agora, doutora, a partir do momento em que a mulher fez os exames e o diagnóstico foi positivo, né, para o câncer de mama, eu sei que existem vários tipos de cânceres de mama. E quais são os tratamentos? Vamos falar sobre tratamento. Qual que é o passo a passo que a mulher vai passar ali? Tá, quando a pessoa descobre um câncer de mama, a primeira coisa é a gente entender qual é o tipo desse tumor. Então, vai fazer a biópsia, vamos fazer análises, né, sequenciais para saber se é um tumor que a gente chama de hormonal, é um tumor HER2, quem der um Google vai procurar essas palavras. É um tumor triplo negativo, que é um tumor que a gente tem falado atualmente, e cada tipo de tumor vai ter um tratamento diferente, tá? Segundo passo, a gente fazer o que chama de estadiamento. Então, a gente vai entender se essa doença está só na mama, se já está na mama e na axila, ou se tem, às vezes, alguma lesão à distância, que é o que a gente chama de metástase. Então, normalmente, a gente faz tomografias ou PET, daí depende de cada caso. Quando a gente souber exatamente tipo de tumor e fase que ele está, a gente vai programar o tratamento. Quanto mais cedo eu descubro o câncer, maior a chance de curar. Então, um tumor diagnosticado precocemente, estágio inicial, mais de 95% de chance de cura. Nossa, bastante, né? E o câncer de colo de útero também é o mesmo processo? Para a pessoa que tem um positivo ali para o câncer, existem essas diferenças também? Isso, então assim, funciona mais ou menos parecido. Primeiro, a gente vai confirmar o diagnóstico, fazer uma biópsia. Também existe mais de um tipo de câncer de colo de útero. O carcinoma espinocelular, que é o que a gente fala, é o mais comum, que é esse relacionado ao HPV, mas existem outros tipos. Então, eu preciso saber qual é o tipo e saber em que estágio que ele está. Então, a gente vai fazer uma imagem do abdômen, uma ressonância, uma tomografia e entender também se ele está só lá localizado ou se ele está espalhado. E aí, isso muda o tratamento. E mesmo assim, eu tenho um câncer localizado desse jeito, mas minha amiga tratou de um jeito e eu trato de outro. É completamente diferente o tratamento para cada pessoa, porque tem todas essas nuances. Pode ser que precise de cirurgia, pode ser que precise de quimioterapia, pode ser que precise de radioterapia, pode ser que seja hormonioterapia. Então, é um mundo, na verdade, de tratamento e a gente vê individualmente a decisão. Doutora, é um assunto realmente necessário, né? Para que a gente possa ajudar as pessoas que estão assistindo a gente, principalmente com relação à prevenção. E por isso que a gente deixa aberto aqui o nosso canal 997167989, o WhatsApp, para você enviar a sua pergunta. A primeira, doutora, é da Camila. A Camila é de Cachoeira Paulista. E ela escreveu o seguinte: tenho 35 anos, 2 filhas, nunca passei por um ginecologista. Eu vou deixar para a doutora responder, então, esse comentário. Camila, vamos marcar agora, né? Não é uma urgência, não precisa ser essa semana, mas você precisa passar numa ginecologista. Ela vai examinar sua mama, ela vai fazer o exame da parte ginecológica e fazer o Papa Nicolau, que é super importante.
Obrigado pela participação, viu, minha querida? Se cuide, porque pra gente também a gente vai ficar mais feliz. Com certeza. Sabendo que está cuidando do seu carinho, com carinho do seu corpo, tá? Tem uma participação interessante agora. Obrigado, viu, minha querida, por mandar depoimento. A Raquel diz que o pai dela teve diagnóstico de câncer de mama. Ele tem 85 anos, está fazendo todos os exames para fazer cirurgia. Pois, aí ela comenta que está muito triste com o resultado, não imaginava que homem pode ter câncer de mama. Eu sei que é uma porcentagem muito pequena, não é, doutora? Isso, 1% dos casos de câncer de mama são em homens, então realmente é muito raro. Na maioria das vezes a gente descobre mais localizado e tem uma boa resposta com o tratamento, tá? Sempre que tem câncer de mama em homens, a gente precisa fazer uma avaliação genética, porque não é tão frequente. Então, o homem, em qualquer idade, está recomendado fazer avaliação genética para ver se ele não tem algum fator de risco genético que induziu a esse câncer. Próxima participação, a gente vai ver na tela, é da Sandra. Ela escreveu o seguinte: dúvida, quem tem silicone nas mamas faz mamografia? Como faz a prevenção estando na fase dos 50 anos, doutora? Sim, então, Sandra, quem tem silicone faz mamografia sim, não é um problema, a mamografia consegue avaliar. Em alguns casos, a gente complementa com ultrassom de mama, se for necessário, ou num caso mais suspeito, que não definiu o diagnóstico, a gente pode usar a mão da ressonância, mas sim pode fazer a mamografia. Destacar aqui o exemplo da Anete, gente. Parabéns, Anete, que bacana, viu? Saber que você se cuida. Todos os anos faço exame ginecológico. Tá aí um exemplo bem bacana para vocês. Obrigado, viu? A próxima participação é da Mônica e ela disse que teve um tumor aos 22 anos de idade, não tinha tido a primeira relação ainda. Nesse caso, não foi pelo HPV. Isso, foi como eu falei, o vírus do HPV é o mais frequente causador de câncer de colo de útero para o carcinoma espinocelular, que é a grande maioria dos casos, 90%, 95%. Mas existem alguns tipos de câncer de colo de útero, por exemplo, adenocarcinoma, que na maioria das vezes não está relacionado ao vírus, tem outros fatores. Então, interessante, né? Provavelmente era um outro tipo. Tá certo. A gente deseja para você muita saúde, viu, minha amiga? Obrigado pela participação. A gente volta no próximo bloco respondendo perguntinhas. Quem manda pergunta com hashtag cinema, tudo juntinho, concorre o par de convites, tá bom? Do Cinemark, para você aproveitar até nesse feriadão um cinema bem gostoso, com o seu amor, com uma companhia bem legal. A gente para um pouquinho o assunto aqui, a nossa conversa. Hoje a gente está entrevistando a doutora Carla Campos, que é oncologista e está dando várias orientações sobre o Outubro Rosa, né? Prevenção ao câncer de mama e também do colo do útero. Vamos ver mais participações, mais perguntas que estão chegando? Da Tatiana. E ela escreveu: depois do diagnóstico câncer uterino, a OBS já encaminha? Quanto tempo é chamado para começar o tratamento? E ela é de São José dos Campos, doutora. Tá. Normalmente em São José, depois do diagnóstico, você vai ser encaminhado ou para o ginecologista da equipe oncológica ou para o oncologista, depende do estágio, da fase que está a doença. Não costuma demorar muito, tá? Aqui a saúde pública em São José, de maneira geral, é rápido esse agendamento, geralmente no Hospital Pio XII. Uma história de superação linda. Obrigado, viu, Simone, por mandar pra gente essa foto. Tive câncer de mama em 2021 e fiquei assim. Fiz todos os tratamentos, a quimioterapia, radioterapia, tudo certinho. E hoje estou feliz, muito saudável. Obrigado, viu, minha querida, por compartilhar essa história de vitória. Um beijo para você, Simone. Próxima participação vem de Taubaté, a Cida. Lucas, Águida, doutora, boa tarde. Doutora, é verdade que não há necessidade de realizar o exame de Papa Nicolau quando a mulher não tem mais relações sexuais? Boa pergunta, né? Na verdade, assim, existem algumas indicações de fazer o exame, dependendo de sintomas. O que eu recomendo é sempre passar no ginecologista e conversar direto com a médica, para avaliar se no seu caso não precisa mais, dependendo da idade ou da frequência que você já fez esses exames. Não tem mais, às vezes realmente não precisa, mas tem que ver com a médica. Perfeito. Vamos para uma perguntinha agora também que chegou para a gente na tela, por favor, da Ilsa. Já fiz os meus exames mamografia e preventivo, graças a Deus está tudo certinho. Faço todos os anos, aconselho a todas as mulheres fazerem. Parabéns pelo exemplo excelente para suas amigas, a comunidade em sua volta. Vamos ver a próxima pergunta. A pessoa não quis se identificar e, gente, não tem problema, tá? Pode mandar assim também. Boa tarde. No meu mamilo apareceu um ferimento, mas já sarou. Preciso procurar um médico? Não quero que apareça a minha foto. Ah, tá ok, a gente já não colocou, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, querida. Tá, recomendo procurar um médico, sim. Às vezes a gente tem alterações transitórias, inflamatórias do mamilo que se resolvem espontaneamente, mas precisa avaliar se vai precisar de algum exame de imagem a mais.
Perfeito. Vamos para o mito ou verdade? A gente lê uma frase, a doutora fala se é mito ou verdade e rapidamente explica o porquê, tá bom? Primeira frase que a gente traz então como mito ou verdade é a seguinte: pessoas acima do peso têm mais chances de ter câncer de mama. Mito ou verdade? Verdade. Aumento de peso, então, está relacionado a câncer de mama e diversos outros tumores. Próxima pergunta, mito ou verdade, que nós vamos ver, é a seguinte: quem menstrua cedo ou tem filhos tarde tem mais chances de ter câncer de mama, doutora? Sim, existe essa questão da menarca, né, da primeira menstruação precoce e também de você parar de menstruar mais tarde, aumenta um pouquinho o risco. Excelente. É verdade. É verdade então, viu? Verdade. Próximo mito ou verdade na tela, desodorante. Isso é bom a gente falar, viu? Causa câncer de mama? Não, desodorante não causa câncer de mama. Próxima Mito. participação, não. Então é um mito, Mito, né, mito. doutora? Pode usar qualquer tipo. Falavam do aerosol, né? Existe a questão de aerosol, de ter alumínio no componente. A gente Isso. não tem nenhuma evidência de que cause câncer de mama. Pode se levantar aí outras questões em relação à alergia, a axila ficar mais sensível, mas câncer de mama não. Ok. Então, o próximo para a gente ver se é mito ou se é verdade, faço o autoexame, então não preciso ir ao médico para fazer os outros exames. Mito, né? Como a gente já falou aqui, independente do autoexame, o autoexame ele é só um complemento. O mais importante é ir no médico e fazer a mamografia e o exame físico de rotina. Excelente. A gente volta agora para as perguntinhas que recebemos pelo nosso WhatsApp. Obrigado pela participação de vocês. Na tela, por favor, a perguntinha de agora é da nossa querida Ana Maria. Quando sente muita coceira, qual o significado? Ela comenta nas partes íntimas. Tá, acho que é muito difícil falar somente com essa pergunta. Não pensaria em câncer como primeira possibilidade, mas na maioria das vezes pode ser ou um quadro infeccioso ou um quadro inflamatório. Aí procurar ginecologista para avaliar e coletar algum exame se necessário. A próxima pergunta é R. Machado. E aí ela escreveu assim: boa tarde, sobre o Implanon. Ele tem risco para câncer? O que é isso, doutora? Na verdade, um hormônio que você coloca subcutâneo. Então, assim, qualquer hormônio aumenta um pouquinho o risco do câncer. Então, a gente não vai deixar de fazer algum tratamento, né, hormonal, mas tem que levar em conta que, se tiver caso na família, precisa conversar com o médico. A Ana Júlia está perguntando aqui em relação a quem teve o diagnóstico, né? O que a pessoa faz quando ela recebe o diagnóstico do câncer de mama. Rapidamente, doutora, só vamos relembrar aquele passo a passo que você comentou. Então, assim, fez o diagnóstico, vai procurar um oncologista ou um mastologista, de preferência ambos, para a gente fazer uma decisão em conjunto. Procura a equipe e a gente vai fazer os exames necessários para traçar a estratégia de tratamento, que pode ser cirurgia, químio, rádio, depende da ordem, então depende de cada caso, é bem individualizado. A próxima participação é da Francisca. Tenho um pólipo, vou retirar, estou preocupada. Vamos falar o que é o pólipo e se há probabilidade. Pólipo é diferente de câncer, né, doutor? Isso, na verdade, assim, o pólipo é um tumorzinho. Imagino que, como a gente está falando de câncer de colo de útero, eu estou imaginando que talvez seja um pólipo no endométrio, no útero. É como se fosse um tumorzinho, uma espinhazinha pequenininha, e aí você retira e manda para análise. Na maioria das vezes é benigno, mas a gente precisa ter certeza depois da análise. Eu acho que pode ficar tranquila, faz a retirada e a médica vai mandar para análise. Doutora, eu sei que vocês médicos têm uma ética, não julgam um trabalho um do outro. Mas pensando na saúde da Silvia, ela fez o questionamento. É normal o ginecologista não fazer o Papa Nicolau, alegando que não é necessário fazer todo ano? Isso que aconteceu com ela no ano passado. Hoje em dia a gente não precisa fazer todo ano. Antigamente, vamos pensar em 15 anos atrás, a gente fazia só o Papa Nicolau, via se tinha tumor ou uma lesão pré-tumor. Hoje em dia a gente tem análise complementar, a gente faz pesquisa de vírus de HPV, a gente avalia a frequência de exames normais dessa paciente, a gente pode pular um ano ou até 2. De maneira geral, para a população, a gente fala todo ano para lembrar que é preciso ir. Mas individualmente, se sua médica está avaliando o teu caso e viu que teus exames estão bons, ela pode sim pular um ano. Não é um problema, não está errado. Olha, para você que participou colocando hashtag cinema, agora a gente vai fazer o sorteio de um par de convites, tá bom? Para você curtir, quem sabe já nesse fim de semana, um cineminha com quem você quiser. Então, na tela, vamos fazer o sorteio ao vivo. Quem será que foi o sortudo ou a sortuda de hoje? Maria! Que legal, Maria! Daqui a pouco a gente já entra em contato com você, tá? Para você vir retirar aqui os seus convites. E obrigado pela participação. Doutora, muito obrigado por responder nossas perguntas de maneira tão bacana. Deu para entender tudo, viu? Parabéns, eu muito que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Olha, amanhã tem um outro tema muito interessante que você vai ver agora.
Boa tarde para você que está assistindo o programa Falando Nisso. Amanhã é quinta-feira e é dia de saúde bucal. Participe mandando as suas perguntas. Não percam! Obrigado você que sempre participa com a gente, tirando as suas dúvidas. O Dr. Otávio Fonseca que vai falar de saúde bucal, vai ser bem legal. Trazendo também a vencedora da última edição do Quero Meu Sorriso de Volta. Oba. A gente vai mostrar o resultado para vocês. Ela ficou linda, a gente faz questão de mostrar para vocês. Obrigado pela companhia, uma boa tarde para você. Um grande beijo, a gente se vê amanhã. Obrigada pela audiência. Fique com Deus.